Olá, tudo bem? No De Bem com Você de hoje vamos falar sobre a importância dos exercícios físicos para ter mais qualidade de vida. Se exercitar com frequência exige força de vontade e persistência. E quem vai ajudar a gente com dicas sobre os benefícios do esporte em todas as áreas da nossa vida é o educador físico Osmar Neto. Tudo bem, Osmar? Tudo jóia, Gisele. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade, é isso aí. Vamos lá, Osmar, quais são os principais benefícios da prática das atividades físicas? Nossa, eu acho que quando a gente fala principais, dá vontade de falar 2 ou 3, mas são tantos, são né? inúmeras, né? São inúmeras. É importante a gente lembrar que esses benefícios são para todo mundo. Acho que essa é a primeira coisa, mais até do que quais são os benefícios. Eles são para todo mundo, para a criança, para o idoso, né? São benefícios que vão desde a sua saúde física, que é uma coisa que a gente escuta bastante, mas até mais importante que isso, para a sua saúde emocional, né? Então, hoje em dia, a gente tem casos de pessoas que estão passando por uma depressão, por exemplo, e através da atividade física conseguem sair desse quadro, né? Então, os principais benefícios são a sua saúde física e emocional, agora e no futuro. Ai, tá? que bacana. Então, assim, para você ter um envelhecimento saudável, né? Isso faz muita diferença. É preventivo, né? Exatamente. Você vai notar a diferença, se você está sedentário e começar a treinar, você vai notar a diferença no teu dia a dia em questão de 1, 2 meses, né? Que bacana. Então, você vai ter benefícios imediatos. Mas os benefícios lá na frente são maior ainda. A longo prazo. A longo prazo, né? Ótimo. Então, deixar de ter uma diabetes lá para frente, né? Deixar de ter algum problema cardíaco lá no futuro. A mobilidade também melhora bastante, isso, né? conseguir manter a sua mobilidade, a sua independência. Independência, principalmente. Né? Então, imagina que você agora não consegue subir no ônibus. Se você não consegue subir no ônibus, você não consegue se locomover pela cidade, né? E é uma questão física, você precisa ter força para subir num ônibus. E hoje parece que isso seja fácil. Mas se você ficar sedentário, daqui 20 anos, coisas que hoje são fáceis... Vai fazer diferença. Exatamente, não vão ser mais fáceis, exatamente. Tá certo, Osmar. E quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas começam a praticar algum tipo de atividade física, algum esporte? Eu diria que assim, se você começou, tá tudo bem já. Eu não vou querer pegar no teu pé de que está cometendo erro. É importante, se possível, de ter alguém para acompanhar você nessa jornada, né? Um educador físico, de preferência. Né, você escolher uma atividade física que você goste ou que você tenha um certo carinho, uma certa compatibilidade, uma certa afinidade, porque não adianta você começar, treinar um mês e parar. Entendi. E muita gente faz isso, começa, para. Daí fica o ano inteiro sem treinar, daí vem a resolução de ano novo, resolve fazer uma promessa e volta. Só que de volta, fica um mês treinando e para de novo. Daí não adianta. Então, assim, a atividade física ela é importante, mas ela é importante quando você faz ela com consistência. Você tem que treinar sempre. Tá certo. Você quase respondeu a pergunta que estava aqui na minha cabeça. Assim, o que eu devo levar em consideração na hora de escolher alguma modalidade? Porque nós sabemos que existem inúmeras, mas... Dá pra gente ter alguns indícios aí, acho que eu vou ficar melhor se eu for pro lado da musculação, da corrida de rua, sei lá, praticar uma aula de pilates, de repente? Entendi. Tem algumas modalidades que elas são completas em si, né? Então, se você entra num treinamento funcional, num pilates ou numa musculação, ela é uma atividade que se você fizer ela 3 vezes, 4 vezes por semana, você teoricamente... não é que você não precisa mais nada, mas você está com o treinamento completo, o teu corpo está sendo estimulado de várias formas. Atinge várias áreas, Atinge várias áreas, vai ser saudável se você só fizer isso. Se você entra num grupo de corrida e não faz fortalecimento, por exemplo, daí a corrida por si só ela não é completa. Entendi. Então se você só começa a correr, vicia, começa a correr 5, 10 km por dia e só correr, sem fortalecer, você pode gerar uma dorzinha no joelho, você pode vir a ter uma lesão na coluna, sentir dor na lombar, pela falta do fortalecimento que você teria que estar fazendo ao mesmo tempo que a corrida, né? Mas assim, esses são alguns cuidados que você deve tomar, mas eu acredito que depois que você criou gosto, então mesmo que você comece a correr sem fazer fortalecimento, comece a correr. Cria gosto. Quando você criar gosto, você pergunta para o teu educador físico, o que eu preciso fazer de fortalecimento além da corrida? E daí você pode fazer isso numa outra academia, você pode fazer isso numa praça com um professor de funcional, enfim, tem várias opções. Mas o principal é começar. Tem que começar. Isso, e continuar. Sim. Até você passar aquele momento onde você ainda está empurrado
e você sente mais falta de quando você não vai. Entendi. Bom, gente, antes de continuar a entrevista, eu não posso deixar de agradecer a tradução simultânea em Libras da Tamires Caetano. Está aqui do meu ladinho a Tamires. Muito obrigada, Tamires. É importante falar também que toda a nossa programação conta com essa acessibilidade. E você também pode encaminhar, de repente, aí uma sugestão de especialistas ou temas para o nosso programa. Acesse as nossas redes sociais, o endereço está aparecendo aqui na sua tela. Gente, praticar atividade física em idades mais avançadas pode melhorar as habilidades de socialização, aumentar a energia, a disposição, a autonomia, a capacidade de se movimentar e a independência. Osmar acabou de falar aqui, né? E para realizar também aí as atividades do dia a dia. Pensando nisso, a repórter Fernanda Santos foi conhecer uma turma de idosos que pratica atividades físicas. Osmar, vamos conferir? Vamos, opa. Vai passar aqui. Oi, Gi, tudo bem aí no estúdio? Olha só, eu tô aqui na Casa do Idoso Norte de São José dos Campos e aqui as atividades não param, viu? Aqui do meu lado tá rolando aula de peteca, mas tá rolando também já hidroginástica, dança. Aqui não para as atividades. Confesso que eu, Fernanda, Fitness 2024, tá engatinhando, mas calma, vem aí. Eu acho que hoje agora, depois aqui da Casa do Idoso, vou sair mais com ânimo, mais animada. Espero que aí no estúdio também. E eu vou agora ao encontro de Maria Júlia, que aos 50 anos começou a fazer atividade física. Ou seja, Gi, nunca é tarde para começar a fazer atividade física, não é mesmo, Maria Júlia? Verdade. Eu comecei aos 50 anos de idade, né? Até que eu completei 60 para poder vir aqui na Casa do Idoso Norte. Aqui eu faço hidroginástica, eu faço as danças na parte da tarde, faço dança calistênica, faço o pilates, que eu gosto muito, é tudo de bom. E ó, ela já tá até transpirando, eu também, ó, que o negócio aqui não para de atividade, né? A gente vai para uma aula de dança daqui a pouquinho, eu vou participar também, e depois ela vai fazer pilates e que mais? Hidroginástica. Tá bom para você, Gi? Me fala, Maria Júlia, quais são os benefícios que trouxe as atividades para a sua vida, né? Aos 50 anos, o que melhorou no seu corpo, na sua vida, em tudo? É saúde em geral, né? Essas atividades é muito bom, ela firma os músculos, né? Faz muito bem, que é muito importante, né? Ter músculo. Eu, graças a Deus, depois que comecei a fazer as atividades, eu apesar da idade que eu tenho, eu não tomo medicação nenhuma. Então, eu só tenho que estar feliz com isso. Gente, sem medicação, meu Deus do céu. Então, me fala, dona Maria Júlia, o que a senhora aconselha para quem quer começar a fazer atividade já? O que a senhora aconselha para o pessoal aí começar 2024, vir aqui na Casa do Idoso, né? Fazer as atividades, dar esse recado final aí para o pessoal de casa. Tá bom. Então, a pessoa assim, que eu conheço pessoas que não têm assim essa disposição. Então, o meu conselho é venha mesmo sem disposição, porque aqui vai ganhar muita disposição, vai ganhar alegria, vai ganhar amizades boas, vai ser muito feliz, viu? É isso, felicidade é o que não vai faltar, né, Maria Júlia? Muita alegria, verdade. Não é mesmo? Uhum. Vamos para aula então juntas? Vamos? Bora lá. A atividade física, o exercício físico direcionado com um profissional, ele auxilia tanto na mobilidade articular do idoso, ele auxilia na parte da melhora do sono e até mesmo o combate da mortalidade por doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Isso, Gi, fica aí o recado, né? Que o esporte na velhice vai além do exercício físico. É um investimento para uma qualidade de vida plena e enriquecedora. Devolvo aí para você no estúdio. Enquanto isso, vou jogar peteca com o pessoal aqui, tá? Beijo, tchau. Rafa, segura para mim.
Muito bom, olha só, gente. E São José dos Campos conta com 4 casas do idoso. Os espaços oferecem atividades sociais, esportivas, culturais, educativas, todas gratuitas para esse público. Então, mais informações como horários de atendimento ou o endereço das casas estão disponíveis no site sjc.sp.gov.br. Obrigada, Fernanda. Fernanda entrou no clima, né? É, demais, muito bom. Muito bacana. Bom, Osmar, a gente já antecipou, né? Queimamos a largada. Falamos um pouquinho sobre as atividades para os idosos, né? Exato, mas foi muito bacana a matéria, né? Eu acho que a senhora falou tudo que precisa ser falado. Se você não tem disposição, começa porque você vai ganhar disposição. É isso mesmo. E além disso, amizade, demais. Socialização, né? São vários os benefícios. Bom, gente, no próximo bloco eu vou conversar pela internet com o Dr. Alexandre Paiva, que é médico do esporte, sobre os benefícios da atividade para o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta. Os pilares que sustentam a prática esportiva e os benefícios de praticar esporte é tema do De Bem com Você de hoje. Antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio com o educador físico Osmar Neto, eu converso agora pela internet com o Dr. Alexandre Paiva, que é médico do esporte. Tudo bem, doutor Alexandre? Olá, Gisele, tudo bem? Como vai? Ótimo. Explica pra gente a relação do esporte com a saúde. Bom, Gisele, o esporte, na verdade, a gente vê o esporte como um triângulo, assim, né? Ele está muito relacionado com a saúde social, né? Com a saúde mental e com a saúde corporal, né? Então, pelos conceitos da Organização Mundial de Saúde, né? A saúde ela é considerada como um bem-estar biopsicossocial. Então, o esporte consegue, de uma maneira bem efetiva, né, fazer com que nós tenhamos a saúde bem completa. Porque não adianta nada você ter um bom corpo se a sua cabeça não está bem, se a sua mente não está bem, e o contrário é verdadeiro também. Então, existe a saúde mental, existe a saúde social. Essa junção da biopsicossocial é o que define saúde para a Organização Mundial. E o esporte ele vem de encontro a esse triângulo importante que a gente precisa ter na vida. Ótimo. Os atletas, né, profissionais, geralmente contam com uma equipe de treinadores, psicólogos, entre outros profissionais. Mas nós não podemos esquecer dos atletas amadores. O senhor, como médico do esporte, quais são os principais cuidados quando o assunto é praticar aí alguma modalidade esportiva? Então, Gisele, como o próprio nome diz, né, o atleta amador, né, é aquele que ama o que faz. Então, ele faz apesar de tudo e apesar de todos, né? Esse é o atleta que a gente precisa ter mais cuidado, às vezes é o atleta que a gente recebe mais no nosso consultório. Os principais cuidados para começar qualquer tipo de atividade física, prática da atividade física, é primeiro você saber se você pode praticar atividade física, se você não tem nenhuma doença de base, nenhuma patologia de base e contraindique alguma atividade física. Sempre lembrando, né, eu lembro que existe contraindicação de atividade física, existe aquela atividade física mais específica para aquela pessoa no momento de vida, né? Mas o mais importante, então, é fazer os testes cardíacos, os testes pré-participação, que podem variar desde questionários até exames mais complexos, né? E a partir daí, se você estiver liberado do ponto de vista médico, é iniciar a atividade física o quanto antes, né? Ótimo, doutor. Bom, e para a gente concluir, por favor, né? Não posso perder essa oportunidade. Deixa um incentivo, algumas dicas para quem está assistindo a gente e gostaria de adotar um estilo de vida ativo, mais saudável. Pois não. A atividade física, Gisele, ela tem esse padrão que ela consegue reunir um bem-estar biopsicossocial, né? Então, ela faz bem para a mente e faz bem para o corpo, né? A atividade física, ela é um alicerce da casa, por exemplo. A casa é o que a gente gosta, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia. E o alicerce é a atividade física. Eu costumo dizer assim, o abuso de atividade física pode levar à dor, pode levar ao desconforto.
mas o desuso é muito pior. Então, a gente achando um equilíbrio, estando bem do ponto de vista de saúde para a prática da atividade física, né? E um adulto, que hoje em dia a gente considera o adulto de 18 até uns 64, 65 anos de idade, se ele praticar atividade física de maneira moderada, de 150 a 300 minutos por semana, ele é um adulto saudável. Então, o abuso de atividade física gera dor, mas o desuso é muito ruim. A gente precisa achar esse equilíbrio e já existem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde para que a gente tenha uma prática de atividade física saudável. Ou seja, 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica por semana. Podemos associar treinos de força e flexibilidade e, principalmente para os idosos, aqueles acima dos 65 anos de idade, treinos de equilíbrio. Essa é a dica que eu dou para quem quer começar, para quem não sabe por onde começar. É importante ter seus testes de avaliação pré-participação ok, e aí começar com essas recomendações que eu falei para vocês agora. Para mim foi um prazer estar com você aqui. Ótimo! Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutor Alexandre Paiva, que é médico do esporte, pela participação no nosso programa. Bom, Osmar, voltando aqui para o estúdio, o doutor falou uma coisa, vários assuntos ali são muito importantes, né? Mas ele falou, praticar atividade física é fundamental. Falou aquela questão dos idosos que nós já abordamos, mas algumas pessoas são ansiosas e começam a praticar atividade física e quer o resultado imediato. Essa ansiedade atrapalha, né? Atrapalha, né? Eu conversei um pouquinho sobre isso da questão do começa e para. Sim. Né? Então a pessoa ela tem alguma imagem do resultado que ela quer. Vamos pegar um exemplo muito comum, emagrecimento. Tá. Então ela acha que a atividade física vai ajudar ela a emagrecer, ela começa a atividade física e daí ela vai todos os dias na balança. Não é todos os dias. Entendi. Né? Vamos pegar um exemplo, então, ainda de uma mulher. Né? A mulher ela tem variações de peso devido ao ciclo hormonal normal. Né? Então, vão ter momentos que esse peso vai aumentar, esse peso vai diminuir. Se ela está pesando todo dia, toda vez que ela vê que aumentou, ela vai ficar ansiosa. Entendi. Essa ansiedade vai causar, até do ponto de vista químico no corpo, hormonal, com que ela acumule mais gordura em vez do que queime gordura. Olha só. Né? Então, olha como são as coisas. Então, a gente recomenda o seguinte, não se pese todos os dias, não precisa. Né? Você pode se pesar uma vez a cada 2 semanas, por exemplo, para ver se está tendo uma tendência de queda. Mas outra coisa que é super importante, se você está fazendo atividade física com treino de força, por exemplo, musculação, você pode estar ganhando massa magra. Então, só ir numa balança para ver se você está perdendo peso não é a melhor coisa. Não dá para levar em consideração. Às vezes você perdeu 2 quilos de gordura, ganhou 2 quilos de músculo, você vai se pesar um mês depois e está igual. A pessoa ansiosa vai falar, eu comecei a treinar porque eu queria emagrecer, não perdi nada, vou parar. Mas, na verdade, se você parar a pensar, ela ganhou 2 quilos de massa magra. Foi um resultado excelente, mas ela não sabe. Nesse sentido, uma pessoa que é ansiosa assim, é legal procurar também um nutricionista para saber se de fato você está... conjunto, né? Alimentação, são vários fatores. E na hora de medir, você saber se de fato você emagreceu gordura, que era o que você queria, ou não, né? Então, assim, a atividade física não tem só essa vantagem do emagrecer. Então, não fica tão preso ao resultado. Tem coisas que vão mudar no seu corpo que vai levar alguns meses para você perceber. Né? Então, persista. Persista, exatamente. Persista. Esse é o segredo, Esse né? É o segredo. E o resultado vem. Vem, com certeza. É só não desanimar. A consistência bate a intensidade. Eu falo isso para meus alunos sempre. Ótimo. Consistência. Não adianta você vai lá, faz 2 dias que nem o Rocky Balboa e para. Não adianta. Ótimo, Osmar, é isso aí. Bom, gente, e a psicologia esportiva auxilia no rendimento e no resultado de atletas e equipes. Na volta do intervalo, nós vamos entender com uma psicóloga, na verdade, né, um pouco mais sobre esse tema. E a gente continua também a conversa aqui com o Osmar, que está super interessante. A gente volta já já. Estamos de volta. Os benefícios do esporte para a saúde física e emocional é tema do De Bem com Você de hoje, com o educador físico Osmar Neto. Antes da gente continuar a conversa, que está bem legal aqui no estúdio, a repórter Gabi Malaguti foi conversar com uma psicóloga sobre como as emoções podem influenciar na rotina de treinos. É com você, Gabi. Oi, Gi, tudo bem? Olha, isso mesmo, né? Cuidar da saúde física e da saúde mental é
essencial e faz parte da vida, principalmente dos atletas, que eles precisam sim estar em dia e, claro, cuidar da mente para se desenvolver bem. Eu tô aqui com a Wanda, que ela é psicóloga do Atleta Cidadão aqui da Prefeitura de São José, para falar com a gente sobre isso. E é isso, né, Wanda? É muito importante que os atletas desde cedo comecem a cuidar da saúde física e mental. Isso, aqui na Prefeitura nós estendemos, né, esse serviço desde das categorias de entrada até as categorias de transição, aí, que é a faixa do sub-20. Então a gente faz também esse processo aí da transição para a equipe profissional. E sem dúvida nenhuma é fundamental, porque a gente sabe hoje que a parte mental é determinante para que esse atleta consiga se desempenhar em quadra, ou no campo, ou seja, onde for, nas piscinas. Então é fundamental que ele esteja sim com a saúde mental dele em dia. E você falou que é determinante, né? E como que é esse processo para quem está começando no esporte? Você acha que realmente é muito importante cuidar da saúde mental, ter ela como aliada? Isso também faz parte para desenvolver ele dentro de quadra, dentro do campo, em todos os lugares que ele for praticar o esporte, né? Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que para que ele consiga colocar em prática, em situações de pressão, em situações competitivas, o que ele treina, é fundamental que ele tenha foco, concentração, que ele saiba gerenciar estresse, controle de ansiedade, que ele tenha motivação, que tenha consciência de tudo isso. Então a gente tem inúmeras técnicas, desde os menorzinhos até os mais velhos, para ajudá-los a lidar com essas situações que são muito desafiadoras ao longo dos treinos, ao longo das competições em si. Aqui no Atleta Cidadão a gente estende isso para as comissões técnicas também. Então é um cuidado nosso, olhar para o atleta, para a saúde mental do atleta, mas também cuidar da saúde mental das pessoas que cuidam desses atletas no dia a dia, que são os nossos técnicos, nossos fisiologistas, nossos preparadores físicos. Então a gente tem um olhar muito atento a isso também. Tá certo, muito obrigada, viu, Wanda? Então é isso, né, Gi? A gente sabe que é muito importante cuidar da saúde física e mental dos atletas, da comissão técnica. Então a gente sabe que cada vez mais acende esse alerta, né, da saúde mental. E eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Gabi Malaguti. Agradeço também a psicóloga Wanda Gregatti pela participação no De Bem com Você. E é isso mesmo, né? Atividade física e saúde emocional estão ali alinhadas. Extremamente, né? Você vê que no atleta de ponta, no atleta de base. Sim, amador, né? E nas pessoas de maneira geral. Tá né? certo. Osmar, nós não falamos sobre as crianças. Como que a Legal. prática de atividade física pode ajudar no desenvolvimento das crianças? Ajuda no desenvolvimento cognitivo, inclusive, né? Com certeza, né? Isso desde a época do Platão, que a gente já sabe, a gente está voltando 2.400 anos atrás. Infelizmente, a gente vê pouco disso hoje em dia. Você vê as escolas muito preocupadas com o vestibular e com as matérias que caem no vestibular, e como não cai um agachamento no vestibular, você não tem essa preocupação, né? Mas o desenvolvimento da criança, do ponto de vista cognitivo, ele é um desenvolvimento cerebral, né? E o desenvolvimento do cérebro depende da atividade física, né? Então, se você quer que teu filho, né, se você pode dar uma dica para alguém, passe no vestibular, ele vai ter mais facilidade passando no vestibular se ele estiver treinando e fazendo um esporte, né? Então, nem que seja pela motivação errada, vamos fazer a criançada fazer atividade física, para essa criança desenvolver todas as capacidades que ela pode, né? Atingir a inteligência que ela nasceu para ter, e não menos que isso por falta da atividade física. O esporte está presente em todos os momentos, né, da nossa vida. Exato. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de lado, um assunto, na verdade, que a gente não pode deixar de lado. Antes de qualquer prática, é importante fazer ali um alongamento, hidratação. Vamos falar sobre esses dois assuntos que às vezes são deixados de lado? Legal, né? Então, falando mais agora para o adulto, né? Muita pessoa vai treinar sozinha, não necessariamente vai ter o acompanhamento de uma academia. É importante fazer um aquecimento, preparar o teu corpo para a atividade que você vai fazer. Esse aquecimento pode ser um exercício numa intensidade mais leve, pode ser um exercício de alongamento, de mobilidade articular, né? E isso é super importante. Outro assunto que você falou super importante, hidratação, né? Então a pessoa sai para correr, ela vai perder muito líquido, ela vai transpirar, ela está controlando a temperatura do corpo dela, né? Isso independente seja no frio ou no calor, ela vai perder. Aqui no calor a gente nota por ver, né, bastante o suor.
mas no frio também, né? Então, se você começou a fazer atividade física, você precisa se hidratar mais do que você estava acostumado, né? Alguns sinais, né? Uma urina mais escura é um sinal que você já perdeu muita água e falta hidratar, né? A sede, obviamente, mas às vezes a gente deixa passar aquela sede inicial e fica sem sentir a sede por muito tempo desidratado, né? Então, um bom hábito, tome água constantemente durante o dia e observe a sua urina. Acho que são hábitos simples, dicas simples que vão ajudar na hidratação. Com certeza. Bom, gente, no programa de hoje nós aprendemos que no universo do esporte, a excelência vai além da performance física. Atletas, amadores ou profissionais devem buscar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito para alcançarem um bom resultado. Eu espero de verdade que depois das dicas do Osmar, desse programa de hoje, você tenha muito sucesso aí na sua rotina esportiva com a atividade que mais te agrada. Osmar, muito obrigada pela participação. Obrigado, adorei, obrigado pela oportunidade. Opa, nós que agradecemos e sabemos que tem outros assuntos que a gente vai te convidar outras vezes para participar aqui com a gente. Legal, obrigado. Tá bom? O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!